2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim para a gente: para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10 a gente fecha: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus amado e querido, em nome de Jesus, momento da tua santa palavra, e a tua igreja, Senhor, veio sim ouvir a tua voz, e também aqueles que acompanham através da live, aqui estão, Senhor, para ouvir a tua voz. E nós te clamamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, que uma vez mais, Senhor, não porque mereça ou porque tenha alguma capacidade para isso, mas porque o Senhor é misericordioso, eu clamo, Senhor, que possa ser teu instrumento para a tua igreja nessa noite. Eu clamo, Pai, que nesses minutos que aqui estaremos, o Senhor possa falar ao coração, falar às nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós lemos 2 Coríntios, capítulo 12, lemos do 7 até o 10. Esse texto, na classe de jovens antigamente, hoje o pessoal está mais, não era igual antigamente não. Esse texto na classe de jovens antigamente, o pessoal ficava gastando a Bíblia, estudando esse texto, porque despertava uma curiosidade nas pessoas. Paulo, ele está numa das suas cartas mais pessoais. Ele escreveu algumas cartas. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. O maior evangelista depois de Jesus no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, isso é indiscutível. E essa é uma das cartas mais pessoais. Se você ler o livro de Atos, você vai ver um outro Paulo. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele pinta Paulo sob a sua ótica. Ele fala de Paulo como um super apóstolo, um super homem. Desde o seu encontro com Cristo, ele promove um encontro, ele retrata um encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, a semelhança do encontro de Abraão com Deus, de Jacó com Deus. E em todo o discorrer do livro de Atos, nós vemos um super Paulo, um Paulo entrando nos lugares, falando, ganhando debates, convertendo pessoas. Mas ninguém é super, queridos. Você não é super-herói, você não é Superman. Nós temos nossos momentos difíceis. E essa carta ela é muito pessoal, porque justamente no capítulo 10, no 11, Paulo já está se defendendo. Nos capítulos anteriores ele está se defendendo de acusações, sabe? E ao inverso de gente que existia naquela época, em que os teólogos chamam de superapóstolos, pessoas que se intitulavam grandes homens, Paulo está indo na contramão. Na contramão. Tem muita gente que quer ser pastoreado por um super pastor. Tem muita gente que quer ser pastoreado por um pastor que ostenta, que viaja para o exterior, que usa roupas de marca, que anda em carros importados, que faz lives dentro do carro, o banco do carro é de couro branco, aqueles que só milionários têm. Tem gente que só aceita ser pastoreado por pastor assim. Mas no fundo, a imagem não revela o que a gente realmente é. A imagem é uma armadura que nós vestimos. A imagem, o que você está vendo aqui, o que eu estou vendo de você, pouco retrata aquilo que realmente você é. Pouco retrata aquilo que realmente eu sou, se eu não me abrir e você não se abrir. Paulo, então, ele está fazendo algo que muitos de nós não têm coragem.
muitos de nós não têm coragem de fazer. Ele está mostrando uma grande de uma fragilidade na sua vida. Uma grande de uma fragilidade. Um homem que viveu experiências espirituais profundas. Trouxe para nós revelações simplesmente extraordinárias. Um homem que sai da sua cidade, e eu pude entender estudando por que ele estava indo para Damasco. Você sabe por que Paulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos, quando ele ainda era Saulo? Os romeros, os judeus que iam para Jerusalém, de épocas em épocas para participar dos rituais, eles vinham por dois caminhos. Pela rota marítima eles paravam em Tiro e vinham até Jerusalém, ou vinham de Damasco. Em Damasco já existia uma base missionária muito forte, tinha crente lá doidado. O que acontecia? O pessoal passava por Damasco e não chegava em Jerusalém, se convertia em Damasco e voltava para sua terra. E aí Paulo, que era aquele super judeu, ele começou a perceber: cadê o pessoal vindo adorar? Cadê o pessoal vindo fazer as cerimônias? Não estão vindo. E aí chegou a notícia: não estão vindo porque lá em Damasco os crentes estão botando para quebrar. É por isso que ele pega cartas, pega autorizações e vai para Damasco. E quando ele chega em Damasco, quando ele está quase chegando em Damasco, ele tem um encontro com Deus, um encontro com Cristo. Cristo se revela a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz para ele assim: duro é para você recalcitrar contra aguilhões. Aguilhões era algo que se usava na agricultura, que quanto mais o bovino, o boi, o gado resistia, mais ele era apertado. E Deus está dizendo para Paulo, quando ele se converte: quanto mais você resistir, mais eu te aperto. Quanto mais você resistir, mais eu te pego. E aí Paulo chega em Damasco. Só que agora ele não chega para perseguir, ele chega como um cristão. E Damasco é a porta de entrada para o que a gente chama de bacia do Mediterrâneo, para a Ásia Menor. E a Bíblia vai nos mostrar no livro de Atos que ele prega, e ele ganha muitas vidas para o Senhor Jesus na bacia do Mediterrâneo. Mas, contudo, ele é um ser humano igual a você. Ele é um ser humano igual a mim. Ele é sujeito a estar rouco, a estar cansado, a ter dificuldades, a ter desânimos e a ter situações que o incomodam. Ou você nunca acordou pela madrugada preocupado com um problema, só se tu for adolescente. Você nunca acordou pela manhã e um gigante já se levantou e fala: como é que tu vai resolver esse problema? Como é que tu vai vencer essa situação? Paulo também passava por isso. Aí talvez você pense: não, é só confiar em Deus. Ele confiava também. Ele também confiava, mas ele também passava aperto, igualzinho a nós. E aí nesse texto, ele fala uma expressão muito interessante: espinho na carne. Você já esbarrou numa roseira? Quando eu era criança pequena lá em Minas Gerais, que eu ia passar minhas férias lá, tinha umas roseiras lá, irmãos. Mesmo tempo que a roseira era bonita, ela tinha uns espinhos. Ela tinha uns espinhos. E quando aquele espinho crava na gente, aquilo dói. Aquilo dói. E Paulo vai usar para a gente justamente essa expressão, como se ele tivesse um espinho constantemente encravado em sua carne. Se põe no lugar. Um espinho cravado na carne é uma situação, não é alguma coisa que te fere e vai embora. É algo que te fere, continua te ferindo e continua te ferindo mais. Talvez você subiu por essas escadas ou pela rampa, se você veio pela rampa, mas o certo, a gente está organizando para que você venha pelas escadas e seja recebido, bem recebido lá nas boas-vindas. Talvez você subiu essas escadas não com um espinho de roseira na tua carne, mas com problemas te apunhalando, com situações te pesando, te incomodando. E Paulo vai dar um grande exemplo para nós. Ele vai dizer assim: não é porque eu sou menos crente, não é porque eu confio menos em Deus, não é porque a minha fé está fraca, não.
Deus mesmo permitiu que eu passasse por essa situação. E talvez hoje você chegou até aqui em situações que eu posso declarar sobre a sua vida. O próprio Deus permite que a gente passe algumas situações. O próprio Deus autoriza que o mundo espiritual, que até o inimigo de nossas almas, chegue até nós com algumas situações. Para quê? Para o seu bem, para o meu bem. Eu me recordo, não está no meu esboço, mas de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para quê? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então Deus vai permitir situações, Deus permite coisas, Deus permite incômodos, espinhos, para quê? Para você chorar? Não! Para quê? Para o teu bem, para o teu bem. E aí a resposta de Deus para aquilo que é tratamento não é a cura. A resposta de Deus para aquilo que é tratamento não é a cura instantânea, mas é algo que vem nos refrigerar, é algo que vem nos animar, é algo que vem nos responder. E a resposta de Deus foi, Deus vai dizer assim para ele, olha o que diz o verso de número 8, nem entrei na palavra ainda, tomara que dê tempo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então já era a terceira oração, Everton, que ele tinha orado. Eu quero me colocar no lugar de Paulo, Dayana. Paulo dizendo assim: Senhor, tira isso de mim, tira esse problema, afaste esse problema. Na terceira Deus responde, e o Senhor diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu é capaz de escutar hoje a voz de Deus dizendo: a minha graça te basta. A gente está orando: Deus me dá mais dinheiro, Deus abre porta de emprego, Deus dá aquilo que eu preciso, Deus abre essa porta, Deus faz aquilo, Deus tira isso, Deus me cura, Deus me liberta. E Deus dizendo: a minha graça te basta. Eu aprendo, vem comigo, Kekel, que nem todo limite é castigo, às vezes é proteção. A semelhança dos limites que a gente impõe nos nossos filhos, né? Limite de usar tela, limite de ver TV, limite até a hora de dormir, limite na hora de acordar, limite para estudar, limite na forma que responde os mais velhos, limite. Limite, muitas vezes, não é castigo, é proteção. Aleluia, você consegue dar um glória a Deus nessa hora? O verso 7 confirma isso. Que aqui eu vou mostrar para vocês. Vou fazer igual aquele pastor que ficou sem voz na hora de ler o texto, ele chamava alguém. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, pisei num piso solto aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para dar tapa na minha cara mesmo. E ele diz: a fim de não me exaltar. Olha aqui o verbo se repetindo: para que eu não me exaltasse e para eu não me exaltar. Irmãos, um homem humilde desse, esse homem é humilde. Um homem humilde desse estava correndo o risco de se exaltar. E sabe o que acontece com o ser humano quando ele se exalta? Ele ativa a memória de Deus. E a memória de Deus para exaltação e para soberba, qual é o link de Deus para exaltação e soberba? Satanás. E a gente é chamado para se parecer com Cristo. Você é chamado para se parecer mais com Cristo. Quando a gente encorpa a exaltação e a soberba e a arrogância, lá no céu acende uma luz. Quem é o mais arrogante de todos? Quem é o mais exaltado de todos? Quem é o mais soberbo de todos? O nome dele se chama Diabo. E Deus não nos quer parecidos com o diabo. Deus não nos quer parecidos com Satanás. E Paulo chegou a essa conclusão: para que eu não me parecesse com Satanás, para que eu não entrasse pelo caminho de Satanás, para que eu não me exaltasse, Deus permitiu um espinho. Será que a gente não está se exaltando?
Será que a gente não está se achando bom no nosso trabalho? Será que a gente não está se achando bom naquilo que a gente faz? Bom até demais? Será que a gente não está se achando o bonzão? E toda vez que a gente se achar o bonzão, o céu liga um alerta. E se Deus tem um chamado na tua vida, Ele começa a te puxar. Segura. Pera. Vai com calma que tu não é isso tudo. Vai com calma que você é de carne e osso. Vai com calma que tu é ser humano. E Deus já libera alguma coisa para dar umas alfinetadas na gente. É Pai amoroso. É Pai amoroso. Paulo está dizendo para que eu não me exaltasse. O evangelista Tiago, que andou com Jesus, ele disse assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro, que certamente dialogou com Tiago, ele falou coisa parecida. Ele disse assim: jovens, sede sujeitos aos mais velhos, sede sujeitos uns aos outros, revistam-se de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo está entendendo que tem uma raiz de soberba ali crescendo, e aí por isso que Deus vai permitir o espinho. E aí muitas vezes você está crescendo pessoalmente, mas está sentindo um peso. Às vezes você está crescendo profissionalmente, está assumindo responsabilidades maiores, mas está sentindo, lutando internamente. Às vezes você está vivendo coisas boas, mas está sentindo uma pressão dentro de você. Glorifica a Deus, dê glória a Deus, porque muitas vezes é Deus nos puxando, muitas vezes é Deus nos segurando, para a gente não esquecer quem a gente é, para a gente não esquecer de onde a gente veio, para a gente não esquecer que Deus resiste o soberbo, mas para o humilde Ele dá graça. Então recebe nessa noite a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Eu percebo que nem todo ataque, nem todo desconforto é ataque. Às vezes é Deus ajustando a nossa vida e a gente precisa disso. A gente precisa ser ajustado, sabe? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, lá no capítulo 12, verso 11, assim, na verdade, toda correção ao presente não dá alegria para a gente, senão tristeza. A correção dá tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que foram exercitados por ela. Ou seja, a disciplina, o ensinamento, a correção, ela não gera uma alegria imediata, mas ela gera frutos, e Paulo está dizendo: eu estou sendo corrigido por Deus, mas isso vai gerar frutos, mas isso vai gerar resultados, isso vai me fazer crescer, e há uma graça liberada aqui hoje, há uma graça liberada sobre a nossa vida. Talvez Deus vai dizer assim: a porta não vai ser aberta ainda, o milagre não vai ser feito ainda, aquilo que tu quer, que tu precisa, não vai acontecer imediatamente, mas tem graça sobre a tua vida, tem graça de Deus sobre você. Talvez a gente não vai ter uma semana perfeita, mas a gente vai ter graça de Deus todos os dias da nossa semana. Eu aprendo, me excedi aqui um pouquinho na voz, que a resposta de Deus nem sempre é livramento. Isso aqui é um ensinamento muito grande, queridos. A resposta de Deus para a gente nem sempre é o livramento, às vezes é só sustentação. Olha o que vai dizer o 8 e o 9. Eu orei 3 vezes ao Senhor, me ajuda aí, Kekel, acerca do qual orei ao Senhor 3 vezes para que se desviasse de mim. E Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo orou 3 vezes para o espinho ser retirado, e Deus responde: graça. Graça não é sentimento. Graça não é sentimento. Graça é algo de Deus operando
na limitação do pastor Felipe. Graça é algo de Deus operando na tua limitação. Todas as vezes que você se deparar com uma limitação, todas as vezes que você se deparar com algo mais forte do que você, com algo superior a você, e Deus não te der o milagre imediato, Ele te dá graça. Você vai sentir o poder de Deus te ajudando, você vai sentir o poder de Deus te reforçando, você vai sentir o poder de Deus te levantando. O profeta Isaías no 40:29 ele diz assim: o Senhor dá força ao cansado e multiplica o vigor daquele que não tem. Aleluia. E isso eu vejo que conversa muito com a nossa terça-feira. Domingo a gente está relax quando chega aqui, né? Às vezes você até teve o privilégio de dar uma dormidinha à tarde, mas hoje a gente está no meio da semana ainda, e hoje a palavra é para você não parar. Hoje a gente se depara com contas, com decisões, com responsabilidade, com gente que não pode abandonar processos. Talvez a tua semana não está sendo perfeita, mas Deus está dizendo assim: não vou dar o livramento imediato não, mas eu vou dar a sustentação que você precisa. Eu vou dar a sustentação que você precisa. A palavra é: Deus vai te sustentar na tua limitação, Deus vai te sustentar na tua dificuldade, Deus vai te sustentar, sabe? Sustentar não é dar comidinha na boca, sustentar é a base que você precisa, sustentar essa é a estrutura que você necessita, sustentar não é chegar com uma cesta básica não, sustentar é ser o chão para você pisar, é ser a terra firme para você se apoiar. Deus está dizendo: a minha graça te sustenta, o meu amor te sustenta, a minha voz te sustenta, eu te sustento. Aleluia. Poxa pastor, mas eu leio lá no Antigo Testamento Deus fazendo e acontecendo. Eu vejo lá no Antigo Testamento Israel varrendo todo mundo, ganhando guerras, igual hoje, né? Hoje Israel avançou para dentro do Líbano. Eles têm no sangue, né, irmãos? Eles têm essa coisa da guerra, de matar as pessoas, está no sangue deles, né? Liberou o Irã, eles tacaram bomba em cima. Liberou o Líbano, eles estão avançando para cima do Hezbollah. Eles têm isso impregnado neles. Nem estou dizendo que eles estão com a razão, não. E aquela imagem do Baal sendo queimado é falsa, que os pastores estão compartilhando, ela não é verdadeira. Isso aconteceu há uns 20 dias atrás, numa manifestação contra Israel, tá? Mas aí você abre o Antigo Testamento, Israel está guerreando, vencendo, Israel está lutando batalhas e vencendo, e aqui Deus está dizendo: agora não vai vencer a batalha, agora vai ter força para continuar batalhando. Tu consegue acreditar nisso nessa noite? Tu consegue receber sobre a tua vida força para continuar batalhando, força para continuar crendo, força para continuar caminhando, força para continuar seguindo? Eu chego no ponto 3 e estou quase acabando. Eu aprendo que quando aceitamos a graça, paramos de lutar sozinhos. A parte B do versículo 9 diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui Paulo, ele não está romantizando a fraqueza. Ele não está dizendo assim: é bonito ser fraco. Ele não está dizendo assim: é maravilhoso ser fraco. Não. Ele só está dizendo assim: não dependa da sua própria força. E como a gente gosta de depender da nossa força, como a gente gosta de depender da nossa capacidade, como a gente gosta de depender da nossa poupança, do nosso trabalho, do nosso esforço. Não digo que você não deva se esforçar,
Não digo que você não deva batalhar, não digo que você deva ir adiante, temos sim. Mas aqui Paulo está nos ensinando a não celebrar a dor, mas celebrar a dependência. Cristo está dizendo: dependa de mim. Tu vai ter um ótimo trabalho, mas continua dependendo de mim. A bênção vem do céu, mas continua dependendo de mim. Eu posso te prosperar, mas continua dependendo de mim. Eu faço o milagre, eu dou a cura que tu precisa, mas continua dependendo de mim. Ele está celebrando a dependência. Eu percebo que nos dias atuais, quem é forte é quem tem um bom emprego e um bom salário, né? A mulher hoje, nesse dia internacional da mulher que se aproxima, o que as mulheres hoje elas ensinam, as feministas? Tem o seu trabalho, tem o seu dinheiro, né? Isso é ser uma mulher independente. Força é ser independente. Na Bíblia, força é o contrário. Na Bíblia, força, Paulo está dizendo aqui, acabamos de ler, força é depender de Cristo. Por isso ele está dizendo: quando eu estou fraco, eu sou forte. Assim é a lógica do reino. Quando você se dobra e diz assim: Senhor, eu vou desistir hoje, Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, eu vou matar alguém, Senhor, eu vou trair o Senhor, meu Pai, eu vou te desobedecer. E aí quando você reconhece a sua fraqueza, Deus começa a falar o teu coração, Deus começa a mudar o que está dentro de você. E aí quando você levanta dessa oração, tu já levanta uma outra pessoa. A pessoa que você queria matar, você já diz assim: eu já fiz coisa pior. A situação que você queria largar, você diz assim: não vou tentar mais um pouquinho, vou insistir mais um pouco, e Deus vai te renovando. E aí quando você pensava que estava fraco, que ia jogar tudo para o alto, que ia chutar o balde, ou chutou, né? Alguns chegam a chutar. Deus vai dizer: força é depender. Isso conecta, e eu estou quase terminando, com Filipenses 4,13, que aqui é rapidíssima, quer ver? Ela posta aqui para a gente rapidão. Mostra aí para a igreja, que aqui é o Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui não é para fazer conta não, tá, irmãos? Cuidado. Isso aqui não é para comprar no cartão de crédito, não. Não é para comprar sem ter dinheiro para pagar, não. Quando Paulo diz, ele diz assim: eu sei estar abatido, eu sei estar atribulado, eu sei passar sobra, eu sei passar falta. Isso aqui não é para fazer dívida para o teu nome e para o Serasa, não. Paulo está dizendo: eu posso, porque o Senhor me renova, porque eu sou dependente. Não é tudo posso sozinho. O texto não diz tudo posso sozinho. É tudo posso sendo sustentado pelo meu Deus. É isso que ele está dizendo hoje. Deixa eu te dizer umas 3 verdades e eu termino. Você não precisa provar nada para Deus, Ele te conhece. Você não precisa ser o mais forte da tua família, e você não precisa resolver tudo essa semana. Aceitar os nossos limites não é fracassar, é entender que a gente precisa da graça, é entender que a gente precisa parar de lutar sozinho. Pastor, eu tentei com todas as forças, eu tentei de todos os jeitos. Tá bom, e não deu certo, ponto final. Vamos agora entregar na mão de Deus. A gente vai continuar tentando, mas agora a gente vai continuar tentando dependendo daquele que pode tudo, dependendo daquele que tem todo o poder, dependendo daquele que tem resposta para tudo. Deus não está pedindo de você desempenho, Ele está te oferecendo sustento nessa terça de impacto. Vamos estar de pé nessa hora em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje é dia de reabastecimento na tua vida e na minha. Aleluia, Jesus. Talvez hoje o espinho
Pastor, eu estou sentindo ele aqui do lado. É um mensageiro de Satanás mesmo, pastor. É alguém usado pelo inimigo, é uma situação usada pelo inimigo para dar tapa na minha cara mesmo, pastor. Eu estou sentindo ele aqui agora, pastor. Talvez não vai ser removido agora, nesse momento, mas graça, isso eu posso te garantir que Deus vai te dar. Graça para mudar a sua forma de reagir, graça para mudar a sua forma de decidir, graça para você continuar. A graça de Deus hoje, a graça liberada pelo Pai hoje, é mais leve do que o peso que você tem carregado sozinho. Aleluia. O tema da palavra: graça para continuar. Aleluia. Não vamos vender uma vida que não existe. Não vamos vender um evangelho falsificado, não. Não vamos vender um triunfalismo que não existe. Mas a palavra diz para nós: graça. Graça. E é a graça que eu quero liberar e declarar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar pro mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença eu tenho e mais nada. Eu te levarei com
precisando dessa graça hoje. É tu que necessita hoje dessa graça. É você que precisa tomar uma decisão. É você que precisa decidir-se. Eu quero te convidar nessa hora em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa hora em nome de Jesus a sair do seu lugar e vir até aqui à frente para poder orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá mais voz aí, por favor, aí atrás, por favor. Aleluia. Eu quero te convidar nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Deus está te tocando nessa hora. Deus está te tocando, pode vir.